Bom, vamos lá então para mais um bate-papo aqui com o Dr. Guto Nishi, que é mestre, doutor, epistemólogo. Mas depois tu explica mais o que é o epistemólogo. Mas, Guto, eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre o tema da palestra que tu deste na 10ª edição do Fórum de Soluções de TIC para a Justiça. Eu acho que há alguns insights aqui, alguma reflexão, porque eu achei o tema sensacional, a galera gostou demais das tuas reflexões, do teu conteúdo, e eu tenho certeza que as pessoas depois vão procurar assistir, porque vale muito a pena, eu recomendo. Então, o tema da tua palestra foi da inteligência artificial aos humanos artificiais, vulnerabilidade humana e humanos vulneráveis. Bom, mais uma vez uma honra, obrigado Piccolo pelo convite. Tratar desse tema da inteligência artificial, tratar da inteligência como um meio a ser buscado, uma via a ser buscada, a inteligência artificial como, de fato, uma ponte para garantir, otimizar recursos, né, do nosso poder judiciário, é de alguma forma também falar sobre linguagens contemporâneas. É impossível falar em século XXI sem falar em inteligência artificial, né? É um tema que vem sendo discutido desde a década de 40. Só fazendo menção aí ao termo epistemólogo, que muitos se perguntam o que significa. Epistemólogo é aquele cientista, aquele filósofo, aquele pensador, né, dos diversos campos de conhecimento que se destina a estudar as teorias do conhecimento, né, a estudar a própria ciência também. E nesse caso, ontem eu citei vários autores na palestra que todos eles enraizados lá em meados do século XX, Viktor Frankl, Emmanuel Levinas, Edgar Morin, o próprio Bauman e outros tantos, que são justamente autores que falam de uma visão mais sistêmica de sentido, uma visão de complexidade acerca da vida e das coisas, né, do cotidiano, e é esse pensamento, essa base de pensamento que é fundamental para a gente poder entender a inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela se faz de redes de informação, de informações, Big Data, a própria Data Science, a ciência dos dados, ela estuda justamente como melhor aproveitar a informação conectada em larga escala, certo? E essa rede, que a gente pode também chamar de redes neurais, elas, de certa forma, subsidiam um olhar inteligente sobre as coisas. Então, inteligência artificial nada mais é do que a possibilidade de organizar e sistematizar informações que estão na cloud, nas nuvens, né? Hoje em dia, nós temos a World Wide Web, a internet tem toda a sua estrutura nas nuvens, e conectar essas informações, sistematizá-las, categorizá-las, pode nos ajudar a entender melhor fenômenos diversos, dentre eles, pegando o ecossistema, né, do Poder Judiciário, a gente pode entender melhor fenômenos que são tratados, que são contemplados pelos nossos magistrados de forma mais assertiva. A gente pode ter dados que podem auxiliar na tomada de decisão do Poder Judiciário, a gente tem dados que podem fazer com que o Judiciário não seja só um poder reativo, mas um poder interventivo, pedagógico, educativo para a sociedade. Então, a inteligência artificial ela pode nos ajudar a melhor entender a sociedade. Chegou um cafezinho. Chegou um café aqui. Bom de bate-papo, aquele é informal e a gente pode receber um cafezinho aqui. Tu já tomou o teu, né? Já tomei, obrigado. Agora chegou o meu café aqui. Já tomei uns 8 já. E então é isso, assim, a inteligência artificial ela é marcada por coworking, por co-learning, por tudo isso, essa conjunção, essa interdependência das coisas, né? Aqui na capa desse livro que tu tem aqui, essa ideia de conexão, de redes, né? Os pontos que se interligam. Então, para trabalhar com inteligência artificial, do ponto de vista da machine learning, da máquina que é capaz de aprender, quando a gente introjeta nela algoritmos, variáveis, parâmetros, assim como na deep learning, que é a profundidade desse aprendizado da máquina, é um aprendizado tão profundo, porque ele está conectado em centenas de milhares de informações que tornam a máquina mais inteligente, porque ela tem mais parâmetros para ajudar numa tomada de decisão, num olhar mais preditivo, que de certa forma te antecipa uma tendência, um vetor futuro, né? Então, hoje é impossível falar, tanto no mundo físico quanto digital, de inteligência sem pensar uma inteligência que se conecta com as demais. Tu falou aqui do livro, já para as pessoas saberem qual é o livro do Alexandre Moraes da Rosa, que é um estudioso do direito, que é um conhecedor profundo das ciências criminais, mas ele é um dedicado à evolução que o direito e que o judiciário pode ter com o uso de tecnologia. Ele estuda inteligência artificial, inclusive o nome desse livro é Ensinando o Robô a Julgar. Estava conosco ontem. Né? Mas eu estava lendo aqui, eu dei um Google, Guto, epistemologia, etapas e limites do conhecimento humano. E quando a gente fala
etapas e limites do conhecimento humano, a inteligência artificial me parece que ela tem esse potencial de melhorar a capacidade. Ampliar. E a gente está num momento em que o ser humano cada vez mais é exigido, né? A gente vive um momento de uso intenso de tecnologia, transformação digital, e está se discutindo muito. A tecnologia virou a pauta do mais alto nível da organização. Hoje tu vai falar com presidentes, no encontro de presidentes, a primeira palestra de abertura, inteligência artificial. Segundo tema, que eles, comparando assim, trazendo as prioridades. Segundo tema mais importante, segurança da informação. Terceiro tema, educação das pessoas para se prepararem para a tecnologia. Para usabilidade, exato. Então, educar as pessoas, mas como que a gente pode, Guto, na tua visão, usar realmente a IA para potencializar a capacidade do ser humano? Perfeito. Eu acho que só vai ser possível potencializar a capacidade humana, a cognição humana, o pensamento humano através e por meio da IA, se a gente tiver esse processo pedagógico, educativo das pessoas para usabilidade. A primeira coisa que a gente tem que tratar e cuidar nesse processo de utilização da inteligência artificial é a vulnerabilidade humana, né? Ontem eu dei um exemplo rápido na palestra de que uma grande empresa de âmbito nacional, num dado momento, para fins de segurança da informação, proibia que seus diretores, o pessoal do board, entrasse com um pendrive, na época do uso mais extremo, né? Mais intenso do pendrive, né? De USB, na sala de reuniões. Porém, já tinham celulares que já tinham máquinas fotográficas. Então, um desses diretores, certa vez, tirou uma foto da tela que estava presente naquela reunião, dados sigilosos. Ou seja, a segurança da informação, por mais que a gente crie em arquétipos, né, estruturas de segurança que limitem a ação humana, o humano pode sempre encontrar uma brecha, né, para romper com a segurança da informação. Isso é só um exemplo assim, do ponto de vista de que a educação das pessoas para a inteligência artificial, para o uso da tecnologia, é fundamental. No que diz respeito a essa ideia de potencializar a capacidade humana, o humano ele vai estar sempre presente, né, nesse ciclo em que a inteligência artificial também se faz presente. Ou seja na tomada de decisão, seja na construção, no desenvolvimento de um algoritmo, de um parâmetro, de uma variável que vai ser utilizada por essa inteligência artificial. Então sempre há uma interlocução com o humano nesse processo. Então nesse sentido, a gente só vai ter uma real potencialização da capacidade humana se esse humano também tiver uma visão sistêmica e complexa acerca das coisas. Porque por mais que uma inteligência artificial te entregue um dado, né, numa rede de informações para que a tua decisão possa ser mais assertiva, se tu tiver uma cabeça reducionista, totalitária, de pré-concepções, de preconceitos sobre algum tema, dificilmente tu vai se utilizar dessa inteligência no processo de tomada de decisão. Então a inteligência artificial ela não destitui o humano. Logo, ela não destitui a maldade, a vaidade, as relações de poder, os mecanismos de poder e outras coisas mais que fazem parte do nosso homo demens, né? A nossa capacidade do mal e da loucura. Então, a educação das pessoas ela é fundamental para que a inteligência artificial possa potencializar. Sem dúvida, a inteligência artificial vai nos entregar bilhares, né? Eu brinco, né? Informações que eu brinco assim, milhões, bilhões, centenas de milhões, centenas de bilhões de informações, de dados, de algoritmos numa rede infinita. Porque todos os dias a gente coloca mais informações na web. Quando tu mexe no teu Instagram, tá entrando informação na web, o Instagram usa com algoritmos pré-dispostos, ele vai utilizar estruturas para entender o que tu olha, o que tu deixa de olhar, quanto tempo tu olha as coisas. Então, a todo momento que a gente acessa o celular, que a gente acessa o e-mail, a gente está entregando informação. E essa informação está disposta. Esses bilhões de dados, eles vão estar sempre a serviço de alguma inteligência. A questão toda é como é que a gente reúne informações que são valiosas para o fim que eu tenho. Então a primeira coisa que eu preciso saber é o que eu preciso, o que eu quero, qual é a minha demanda com a inteligência artificial. Tem informações do Instagram que não servem, não são importantes para o judiciário. Tem outras que talvez. Tem informações do WhatsApp que não são importantes para o judiciário. Outras talvez. Então a gente precisa primeiro definir como se fosse um projeto de pesquisa. Qual é a delimitação do nosso problema? Qual é o problema que eu tenho para que a inteligência artificial possa me ajudar? E nessa delimitação eu crio parâmetros, algoritmos, variáveis para que eu possa obter informação. Então em todo modelo preditivo, em todos os modelos que são predispostos para a inteligência artificial, eu tenho que ter uma delimitação muito clara.
de qual informação eu preciso. Porque hoje o Google, por exemplo, tem 97% das informações do mundo inteiro, bilhões de dados, zilhões de dados, digitalizados, renderizados. Isso faz com que o universo de informação seja muito maior do que a gente usa hoje. Fazendo uma analogia, certa vez falaram que nós utilizávamos só apenas 15, 10, 20% da nossa capacidade, né, cognitiva, do nosso cérebro. A mesma coisa se fala do ponto de vista da inteligência artificial. Hoje a gente utiliza no máximo 10% das informações que estão dispostas no mundo inteiro. É muita informação. A gente ainda não conseguiu dar a magnitude, o valor que a inteligência artificial pode trazer para a gente, porque a gente ainda não conseguiu sistematizar e organizar todos esses dados, né? Tu refletiu e trouxe essa questão dos dados, né? A gente vive fazendo metáforas, entendeu? Dado o novo petróleo, dado a nova água, porque tem que cuidar da fonte, porque tem que estar sempre trabalhando na qualidade dos dados, da água. Na verdade, são reflexões que a gente faz para mostrar a importância dos dados. A gente está numa era em que as instituições, as pessoas são orientadas a dados. A gente vem divulgando e questionando na justiça como é que a gente torna realmente as instituições orientadas a dados. O que eu preciso fazer para desenvolver novos skills para que as pessoas possam ser menos artesanais e mais analíticas. De um lado tem essa pressão, né? Porque tem que formar pessoas, tem que capacitá-las para usar a tecnologia. E do outro tem essa questão que tu falou, que onde tu está acessando, tu está entregando o dado para alguém, tem essa preocupação. Aí tem uma pesquisa da Deloitte, onde ela analisa 10 comportamentos, 10 formas de uso dos dados pelas empresas, os dados das pessoas. E tem um uso que as empresas fazem que ainda assusta as pessoas. Que é quando tu tá falando lá, tá falando em casa, vamos viajar para Paris, aí daqui a pouco começa a aparecer na tua rede social um anúncio de viagem para Paris. Estão me ouvindo? Óbvio que estão. Aí, vamos sair de férias. Aí começa a vir propostas de férias. Ou aquisição, vamos trocar de carro. Aí começa a chegar anúncio de carro. Qual é o limite disso? Como que a gente faz, na verdade, para entender até onde é um uso adequado e até onde acaba que fere um pouco, né, a liberdade, acaba sendo invasivo, né? A gente percebe que isso tem essa preocupação das pessoas. Algo fundamental é a Lei Geral, né, de Proteção de Dados, né, a LGPD. Em tempos de LGPD, né? Exatamente. Hoje dentro das corporações existe um homem ou uma mulher responsável por isso, um sujeito que se chama DPO, né, que a gente tem hoje esse cargo, essa função, essa importância dentro das organizações públicas e privadas, que se destinam ao cuidado à segurança da informação, à proteção dos dados das pessoas, para que não haja vazamento. No entanto, a gente faz muitas coisas na internet, né? E muitos de nós, aposto aqui que toda a nossa turma aqui da equipe, dos câmeras, aqui da turma, vocês acessam redes sociais, vocês aceitam, concordam, né? Aperta lá, aceito, concordo, e ninguém lê, né? Ninguém para ler, até porque são textos muito longos, e ali tu está disponibilizando dados, né? Tu está disponibilizando informações. Cada vez que eu posto que eu estou em Recife, ou que eu estou em Porto Alegre, ou que eu estou em São Paulo, eu estou disponibilizando a uma rede gigante de pessoas onde eu estou. Né? Então a gente já faz a própria ruptura dos dados, da segurança da informação, na medida em que a gente espetaculariza a nossa vida, né? Eu estou comendo isso, eu estou no restaurante tal, estou no salão de beleza, eu fui correr na beira da praia. Então a gente vai criando um cenário de informações que podem ser utilizados a nosso favor e até mesmo contra nós, né? Em alguma medida. Então hoje é necessário que as organizações levem muito a sério a Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela tem parâmetros muito claros daquilo que é possível e o que não é possível do ponto de vista da usabilidade das informações que as pessoas, né, acabam prestando, né, dispondo, né, em determinados ambientes. Se eu vou na farmácia, eu cadastro meu CPF, hoje a farmácia tem exatamente todo o meu histórico da minha compra, da minha usabilidade de remédios, de medicações. Então eles têm um perfil traçado. Se esse meu perfil traçado ele chega num plano de saúde, esse plano de saúde tem condições de reconstituir, recalcular
o meu valor dentro desse plano de saúde, né? Então, essas informações, elas estão dispostas, e de alguma forma, se eu concordo quando eu aperto aceito lá, eu estou dispondo e estou, né, oportunizando essas organizações trabalhar com as minhas informações. Mas isso ainda num ponto de vista de uma inteligência artificial mais estruturada, né, de sistemas que se conversam em redes e que permitem a usabilidade desses dados. Mas eu volto a frisar, a gente se preocupa muito, né? Pô, será que estão monitorando meu CPF? Será que estão... ao mesmo tempo, esse mesmo sujeito que se preocupa se o seu CPF está sendo monitorado, ele como CPF que também está dizendo no Instagram tudo o que faz, né? Desde da escova que fez no cabelo até o momento que escova os dentes, às vezes está espetacularizando no espelho do banheiro. Então, ainda a gente vive uma certa narrativa de segurança da informação, mas ao mesmo tempo a gente vive um mundo da excitação, que a gente fala assim na psicologia, na filosofia, que é esse mundo onde eu tenho que espetacularizar a vida instagramável. Você posta tudo, né? Posta tudo, e esse tipo de conflito ele ainda é muito difícil de tratar, porque não há nada mais perigoso do que eu traçar o meu roteiro diário, né? Quase que um storytelling, um storyboard do dia para as pessoas, né? Então, assim, isso é uma questão ainda a ser tratada. E só para finalizar essa questão, essa reflexão, acho que vale a pena também dentro das organizações, cada vez mais a gente trabalhar o que é segurança da informação no judiciário, no TJ, que é um pouco diferente do Ministério Público, que é um pouco diferente do Fórum Central, que é um pouco diferente do aparelho X, YZ do Poder Judiciário. E entender os contextos, né? Eu trabalho também com consultoria na inovação no segmento da saúde, e se a gente parar para pensar, a segurança da informação dentro de um hospital tem uma outra pegada, tem uma outra abordagem. Sim. O paciente que está lá, eu tenho dados de exames que podem ser sigilosos, eu tenho dados, né, da permanência dele, do custo que ele teve dentro do hospital, das despesas, informações essas que não podem vazar. E isso tudo perpassa por uma rede de segurança, não só de algoritmos, de sistemas, de segurança da informação, mas por toda uma formação e cultura das pessoas, porque eu posso fazer um comentário. Eu posso dizer, Piccoli, tu não vai acreditar quem eu atendi no hospital hoje. A prima do fulano, do juiz Y. Tu não vai acreditar, tá com câncer. Quem disse que ela autorizou essa informação sair dali? E não passou pelo sistema, não vazou da internet, não vazou do algoritmo. É ela que recebeu na acolhida, na recepção, está vazando essa informação. Então a ideia de segurança da informação... Ela é involuntário, né? A segurança da informação não passa só pelo algoritmo, passa pelo sujeito, pelo filtro, pela pessoa que também detém essa informação. Então é muito importante que a gente eduque as pessoas, porque a segurança da informação não é só o que está dentro do computador, é também o que está fora dele, dentro de nós. Então a lei de proteção de dados, ela não versa só sobre hardware, sobre software, ela versa sobre pessoas também, né? Tu pegou essa questão da LGPD e daria pra gente ficar falando só sobre ela, né? Porque ela tem uma série de repercussões na vida das pessoas, nas rotinas pessoais, empresariais. Aí tu entra na questão da segurança da informação, que é muito mais profundo, né? Porque passa essencialmente, a segurança passa por educação. Exato. A maior parte dos problemas de segurança, de invasão, ele acontece pela falta de preparo, de orientação das pessoas que acabam caindo. E Guto, tu vai acreditar, alguns dias atrás, acho que menos de 30 dias, eu fiz uma live, um bate-papo com um perito da Polícia Federal sobre essas questões a gente falou um pouco sobre como se precaver, como evitar, mas a gente falou mais sobre o papel, o que fazer depois. Ele ressaltou muito e colocou lá as recomendações, o que fazer por dentro, tanto no nível pessoal quanto corporativo, né? O que falar com quem, quais são as ações a ser tomadas. Eu fiz às 9 da manhã. Às 6 da tarde, tô lá eu numa reunião, igual eu tava aqui, né? Tô falando contigo e, cara... Celular conectado, celular vivo, entrou uma mensagem. Eu tava... fazendo negócio lá, entrou uma mensagem de uma vinícola. Eu conheço a vinícola, etc. O cara usou os termos Piccoli. Olha só, tá aqui uma promoção, né? Te inscreve nessa promoção aqui que a gente tá mandando. Vou te mandar um vinho que a gente acabou de lançar, etc, etc. O cara falando comigo, um diálogo continuado. Íntimo, né? Piccoli, falou pelo tom nome e tal. Não, beleza. Aí ele mandou o link, cara, vi que tem um link aqui, putz, não vou clicar, cara, eu infelizmente não clico em link. Não, faz o seguinte, só printa e manda pra mim. Eu printei, mandei pra ele e continuei o papo. Devo 10 segundos, eu caí.
Mandei mensagem pelo WhatsApp, mandei mensagem para a Vinícola perguntando, não me responderam. Não. Mandei mensagem pelo Instagram pro cara. Estou sendo clonado. Estou sendo clonado, né? Perguntei. Já foi. E aí, na hora eu caí. Olha Na hora isso. ele trocou minha senha, fui desabilitado, roubou Instagram, WhatsApp, foi o caos. Tu fez um print. Porque eu mandei um print de um negócio, de uma mensagem que ele mandou lá. Eu disse, eu não vou entrar, não vou clicar em link, Não infelizmente. precisou. Bah, não faço isso. Não, só manda print. Mandei. Caí que nem um pato. Cara, de manhã eu tava falando sobre isso e de tarde eu caí. É isso. Como é fácil, cara. É muito fácil cair. Fácil cair, armadilha. Eu vou dar um exemplo, né? No WhatsApp, poucas pessoas, apesar de ser uma informação já bastante difundida ali no grau de privacidade que você pode escolher que as pessoas acessem, possam ver a tua foto de perfil do WhatsApp somente se for já um dos teus contatos salvos, né? Muitas pessoas deixam no público, né? Todos e qualquer um pode ver a tua foto. Os caras estão pegando a tua foto, salvam a tua foto. Ou se bem que no Google hoje, né? Tu tem foto que está no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, eles pegam uma foto sua, eles botam no perfil de WhatsApp e começam a usar o WhatsApp em teu nome, né? Isso também é muito comum. O Instagram também, esses links, quando vê tu perde a tua conta, aí eles estão hoje cobrando X mil reais, dependendo se é uma conta de uma grande corporação, um sistema de uma grande corporação, eles cobram bitcoins, é algo assim, virou um mercado, né? Uma pirataria da web, assim, esse roubo, né? Esse furto de perfis de identidades virtuais. A gente cai, porque por mais que sejamos estudiosos aqui deste campo de conhecimento, né? Por mais que sejamos atentos a isso, a gente está aqui hoje na SMAP, onde tem um fórum de tecnologia da informação para o judiciário acontecendo, nós estamos sujeitos a isso porque às vezes é um detalhe, às vezes eles colocam lá site y.com.br, só que antes do .com está um Szinho, um Y, que muda um pouquinho, né, o site original, né? Esses tempos da Magazine Luiza me mandaram um link que tinha Magazine Luiza com 2 As no final do Luiza. Se eu não observasse esse detalhe, eu teria clicado. Então, eles maquiam muito bem, né, esses links, essas portas, né, para o furto das identidades virtuais. Mas esse é um exemplo importante a trazer, porque as pessoas estarem mais atentas e entenderem que agora a internet, a rede social, agora há mais tempo, inclusive, é uma extensão da nossa vida, é um campo minado. E é uma extensão da vida, é mais um olhar, mais um lugar, né, ainda que virtual, a ser cuidado. Quando a gente vai atravessar a rua, a gente olha para os dois lados. A gente foi educado para isso. Quando a gente, né, agora a internet também requer alguns cuidados, alguns pontos, touch points, né, pontos de atenção. E as pessoas caem. Caem muito. Eu caí. E sabe o que aconteceu? Eles anunciaram lá que eu estava ajudando um amigo de mudança, começaram a anunciar sofá, frigobar, notebook, não sei o quê. E as pessoas vão lá e fazem Pix. Um amigo meu comprou. Comprou um frigobar. E ainda era para fazer uma boa ação, era para doar para uma escola pública. Ele viu o frigobar por um preço interessante. Eles trazem uma e narrativa. Ele quis fazer uma boa ação. Eu digo, mas ele é lá do Piauí, o cara tem meu WhatsApp, mas ele caiu. Eu falei, cara, mas quando é que eu anunciei alguma coisa? Eu nunca vi nada. Eu disse, mas ele também, assim como eu caí. Como é que eu posso condenar ele que caiu, se eu também caí? Exatamente. E isso hoje, cada vez mais, vai ser um ponto de atenção. Claro que Instagram, Facebook, LinkedIn, o próprio WhatsApp, né? Então, são redes muito utilizadas. Essas redes estão criando cada vez mais parâmetros de segurança para tentar mapear. Mas o fato é que a pirataria, né, mundial, em âmbito global, né, são bilhões, né, de usuários nas redes sociais, eles não conseguem filtrar tudo, né? A criação de perfis falsos, perfis fakes. E o pior, o Instagram até consegue monitorar perfis falsos. A questão é que ele não está com um perfil falso, ele está com o teu perfil agora. Ele pegou de ti o teu perfil. Então ele é um perfil que existe, ele é um perfil a priori seguro para o Instagram, né? Então isso é um cuidado. Mas assim, a inteligência artificial, como rede de informações, como rede de dados, ela pode estar a serviço dos mais diversos tópicos, né, de usabilidade, de experiências, de produtos e serviços das organizações públicas e privadas. No caso do judiciário, a oficina que a gente fez aquele dia com os colegas magistrados e demais servidores, ela serviu justamente para a gente mapear quais eram os gaps, quais eram as dores do judiciário, né? Então, desde um serviço, uma interface, uma inteligência artificial que pode monitorar
com palavras-chave, né, com keywords que foram registradas, que pode dizer se aquele processo ele é mais urgente a ser tratado do que outro, que nem a gente faz lá na triagem do hospital. Você vai na emergência, você diz, olha, eu tô com dor no peito, eles vão ali fazer um exame rápido, pode ser um princípio de infarto, tu já ganha uma pulseira vermelha e tu passa direto, porque um infarto a gente sabe o risco, um AVC, enfim, a gente sabe o risco e a gravidade. Então eles te passam rapidamente. Se tu chegar lá e dizer assim, não, olha, eu bebi um pouco ontem, eu tô com o fígado um pouco sensível, eu preciso tomar um soro aí e tal, cara, primeiro que eles vão te olhar assim, pô, bebeu e vem ocupar uma vaga na emergência. Então, eles vão te botar uma pulseira verde, que é uma pulseira menos urgente, que assim que for possível eles vão te dar o tratamento devido. Esse mapeamento que eu dei exemplo aqui de forma muito reducionista, ele é o que dá ao médico do plantonista, né, a possibilidade de atender aquilo que é mais urgente numa primeira instância, né? A mesma coisa hoje a gente poderia com a inteligência artificial monitorar por palavras-chave, por keywords, né, por categorias de análise, quais seriam os processos de maior urgência, que tem uma natureza de maior brevidade a ser tratada. Ou seja, hoje a gente não tem isso. Então hoje processos que necessitam urgência e outros que nem tanto, caem na mesma vala, né? E aí o ciclo é o mesmo para o tratamento. Hoje a inteligência artificial poderia ajudar nisso? A inteligência artificial poderia ajudar no monitoramento, lá na vara de família, das questões correlatas à pensão alimentícia, perfil dos usuários, monitoramento, fatores de desemprego, para que a justiça, né, no âmbito da família pudesse ter ações mais proativas nesse âmbito. A gente poderia ter monitoramento de muitas informações. E eu não falo, e quando eu falo monitoramento, não me entendam mal, eu não estou falando do Big Brother, o Estado que tudo vê, eu não estou falando, obviamente, de um Estado que intervém na vida cotidiana do cidadão de forma invasiva e com controle, com opressão. Mas eu falo de dados que podem nos ajudar a qualificar bem-estar social. Ponto. Agora, é possível gerar, através da inteligência artificial, bem-estar sem controle? Essa é uma pergunta a ser respondida. Porque na medida em que tu tem acesso à informação das pessoas, se tu quiser exercer controle sobre elas, tu exerce. E esses caras que roubaram teu Instagram exerceram controle sobre você. Porque eles podem te cobrar, olha, eu te devolvo esse Instagram, desde que tu me faça um Pix, e aí eu te devolvo. Senão eu vou te liberar ele daqui a 30 dias. Como o teu Instagram é uma ferramenta também de trabalho, tu fica refém disso, obviamente. Tu não vai deixar parado 30 dias na mão dos caras. Logo, tu vai fazer alguma ação. Então, deter a informação hoje que está disposta na web é, em alguma medida, também uma ação de controle. Então a gente tem que ter muito tênue a linha entre um Estado que controla e oprime e um Estado que controla e liberta e emancipa. Então essa é uma questão a ser pensada, né? Cara, a gente lida com tecnologia, né, e não consegue eu não consigo acompanhar, e eu trabalho com isso, eu falo sobre tendências, fico falando tendência, tecnologia, inovação, gestão, e mesmo assim é muito difícil para mim acompanhar. Tu imagina para as pessoas normais, né, que não tem tanta aderência assim, de outros campos de conhecimento, tão conectadas. A gente está falando de dados, está falando de inteligência artificial, está falando de segurança da informação, blockchain, uma série de tecnologias que tem um potencial enorme, mas de outro lado tem as pessoas que precisam entender, precisam se adaptar rapidamente, né? E eu sempre dou uma recomendação, cara, não adianta querer entender de todas as tecnologias e acompanhar a evolução delas. Tu precisa conhecer pelo menos aquelas que dialogam impactam mais na tua vida, no teu cotidiano. Então, segurança, informação, IA, são coisas que hoje não tem como deixar de lado, né? Cada vez mais a gente vai ter a inteligência humana, o nosso cérebro, ele tem uma coisa muito interessante que a gente pode chamar de cognição. A nossa cognição, vou ser bastante reducionista aqui para tentar em segundos explicar, é todo o filtro da realidade que a gente tem, ela é capaz de receber, eu estou sentindo agora a pressão no meu braço que está sobre a mesa, eu estou ao mesmo tempo com a luz aqui, né, forte nos olhos, eu estou escutando a minha própria voz, eu estou vendo a tua face, eu estou vendo as tuas reações à minha fala, estou aqui com os guris aqui na câmera, está o outro colega lá, então a gente consegue de alguma forma com a nossa cognição filtrar e captar todos os dados da realidade, barulho, som, cheiro, tudo, absolutamente tudo. Essa também é a lógica da inteligência artificial. Um mundo cada vez mais sensorial. Lugares que tem câmeras, que tem microfones,
Então, como é que a gente... Tem vida, né? Exatamente. Como é que a gente alimenta o nosso cérebro? Estando vivos, né? E não importa se eu tenho alguma necessidade especial, eu posso não enxergar, mas eu posso estar escutando. Eu posso não escutar, mas eu posso enxergar. Eu posso não enxergar e não escutar, mas eu tenho outros estímulos. Eu tenho o toque, eu tenho a presença humana em alguma medida em que eu me relaciono com a realidade. Então, tudo isso serve para alimentar minha cognição, meus saberes, minha inteligência, a minha ignorância, a minha estupidez diante dos fatos, ainda que a estupidez seja uma escolha, diferentemente da ignorância, que é não saber, né? Mas a inteligência artificial ela também se faz dessa busca da informação, dessa acolhida, dessa absorção. Ou seja, por que os prédios têm câmeras? Por que tem câmeras nas ruas? Por que tem microfones? Muitos lugares tem questões sensoriais, né, captando informação. Porque tudo aquilo ali atribui à máquina, machine learning, uma possibilidade dela aprender como é que as pessoas caminham, como é que as pessoas se posicionam, o que elas falam. E a máquina começa, através de algoritmos, a captar isso. E ela começa a te dar respostas para isso. Tesla, né, os carros da Tesla, os carros que serão altamente automatizados do ponto de vista da não necessidade de um motorista, eles hoje já tiraram para a próxima tecnologia a necessidade de sensores, né, no sentido de é tudo por câmera. Então, mas como é que o computador sabe através das câmeras mais ou menos o que significa a troca de pista? Porque o computador ele recebeu milhões, zilhões, bilhões de vídeos que mostra troca de pista, saída de acostamento, hora de frear, o tempo que se freia para um semáforo, na velocidade né, YZ, se eu estou distante de um carro. Essa memória do computador já está totalmente educada para entender o funcionamento do trânsito, através de vídeos que foram estruturados previamente. Então, é a cognição da inteligência artificial. Né? É a ideia de rede neural, é a ideia de informações que estão conectadas que geram uma forma de saber. Mas assim como nós, através dos livros, dos vinhos tomados, das viagens feitas, o computador também tem a sua forma de aprender, através de dados, de algoritmos, de informação sobre o mundo, textos, vídeos, sons. Tudo isso está sendo captado pelas máquinas e elas estão cada vez mais próximas de um novo passo, AGI, da tecnologia da inteligência artificial, que significa um dia a máquina, quem sabe, ter autonomia e inteligência o bastante para não só tomar decisões baseadas em variáveis e algoritmos predispostos, mas ela escolher, inclusive, o que vai fazer. E isso logo vai chegar. Essa capacidade da máquina ter um grau de autonomia a ponto de escolher o que ela vai responder, dela escolher exatamente qual seria a resposta mais adequada, isso vai chegar. E isso só precisa de mais informações, de mais conexões. Agora, a gente não vai mais viver o inverno que a gente viveu da inteligência artificial da década de 60 a 80, que a gente não tinha máquina. A gente não tinha computador para dar conta dos conceitos que já estavam sendo criados. O conceito de rede neural, aqui, né? Exatamente. O conceito de rede neural, de inteligência artificial, começou lá na década de 40 e 50, só que chegou ali em 60, o conceito avançou mais do que nós tínhamos hardware e software de tecnologia embarcada para poder resolver aquilo. Hoje em dia, a gente não tem mais problema de tecnologia, porque a gente chegou num grau de desenvolvimento tecnológico que a gente consegue qualificar cada vez mais processadores, qualificar com memória RAM, a gente consegue tudo para dar conta dos nossos conceitos. Então, a tendência da tecnologia artificial nos próximos anos é uma curva acelerada, absurda, porque a gente hoje está conseguindo desenvolver, né? Hoje uma foto, isso aqui já é antigo dizer, né? Mas uma foto do nosso celular não cabia num disquete. Uma foto. Quantas fotos tu já tem no teu celular? Só desse evento aqui, desse dia. Então, assim, hoje a capacidade de processamento da informação, ainda mais quando tem clusters, né? Uma conjunção de processadores, né, espalhados pelo mundo, servidores e espelhos, ou seja, a informação conectada, isso vai nos trazer a possibilidade da máquina potencializar a capacidade humana. Mas, olha aí, ó. 82.656 fotos e 8.000 vídeos. Tu imagina quantos disquetes tu ia ter nessa sala agora aqui para salvar tudo isso. Aqui, né? Entende? É isso, assim, é a importância de entender que a mesma capacidade de potencialização que a inteligência artificial pode atribuir ao humano é a mesma capacidade de destruir a humanidade, assim como muitas outras coisas, né, emergiram da indústria bélica, da guerra. A inteligência artificial começa lá na década de 40. Né, sendo discutidas redes neurais, né? Dois pensadores, Walter Pitts
né? E o Macaulay lá na década de 40 discutindo cálculos, equações matemáticas que poderiam imitar o sistema nervoso humano. Então, na década de 40, bem no período da Segunda Guerra Mundial, né, bem no início, em 1940 de fato, ali onde já estava instaurada a Segunda Guerra Mundial, a perseguição nazista, etc. Então foi um período de muito investimento em tecnologia, que era para outras habilidades, infelizmente, mas é isso, a matemática, as equações, os algoritmos vão estar sempre a serviço da humanidade e da destruição dela própria. Né? Pro bem e pro mal, né? Exatamente. Guto, a gente poderia ficar aqui horas, foi fantástico. Dicas para as pessoas que estão preocupadíssimas com esse avanço tecnológico, essa questão dos algoritmos, os dados, o que fazer. 3 dicas aí, se tu puder dar para as pessoas se prepararem. A primeira dica assim, que eu trago é interesse. Né? Quando eu tenho, assim, quando eu não sei algo, eu preciso buscar saber para que eu possa não só melhor entender e compreender, mas que eu possa melhor atuar no cotidiano, na minha própria vida, né? Que hoje também fala sobre inteligência artificial, sobre tecnologia, sobre o uso das redes sociais, etc. Então, para resolver essas dúvidas, nada melhor do que as próprias redes sociais, do que a internet. O YouTube tem vídeos variados, diversos, sobre o que é inteligência artificial, como melhor ter segurança na usabilidade do Instagram, como eu posso melhor qualificar meu grau de status e privacidade dentro do WhatsApp. Então, assim, digita no YouTube, assim, Instagram, segurança da informação. Vai vir vídeos diversos. Seleciona alguns, olha alguns, abre uma taça de... Né, abre um vinho, toma uma taça lá, vendo um videozinho. Então, o mundo é dos interessados, não dos interessantes, né? Eu costumo dizer. Então, assim, se interesse por saber mais. Uma outra coisa importante que eu acho que é fundamental a gente buscar cada vez mais é dialogar com pessoas, né? Com pessoas que entendem desse processo. Dentro da empresa tem alguém da área de TI, tem um DPO, dentro do judiciário tem pessoas destinadas, né? Aqui está o nosso CEO aqui do Judiciário Exponencial, o Piccoli, que é uma pessoa que vem se debruçando, mergulhando nesse universo, né, da tecnologia e da inovação dentro do judiciário. Buscar nas pessoas certas algumas reflexões. Acho que a segunda dica, parecem coisas óbvias que eu estou dizendo, mas a gente não faz. A gente bota no YouTube a música que a gente quer escutar, a gente bota o show da cantora que a gente quer ver, mas a gente não bota no YouTube muito conteúdo de âmbito pedagógico, didático. Então a gente pode escutar mais YouTube no carro, indo para o trabalho, né, um podcast. Eu mesmo, o pessoal da Primotech tem um podcast muito legal sobre o que é inteligência artificial. Tá lá no Spotify também, sabe? Bota ali, vai indo para o trabalho escutando, sabe, para entender um pouco melhor, ou no aeroporto, bota ali os fonezinhos. Então, as 2 primeiras dicas, elas versam sobre a gente aprender com a própria internet, e com pessoas do ponto de vista físico, presencial. A terceira dica é uma questão de uso, é uma questão de entendimento, de pedagogia, de processo didático, de aprendizagem, portanto. Vai dar muito problema até lá. Né? A gente está... Todo mundo aprendendo. Exato. Né? Michel Foucault, falecido já, né, o filósofo francês, ele dizia: a humanidade como ela existe, ainda lá no século XX, né, no final do século XX ele disse isso, a humanidade como ela existe ainda é uma invenção muito recente. Né? Nós somos uma invenção muito recente. O jeito da gente viver, da gente se comportar. Agora, isso que ele não pegou a época da plenitude das redes sociais e da internet. A internet, ela vai se instaurar no mundo ali por 92 e 93. Um pouquinho antes já de Michel Foucault falecer. Então, mas ele disse uma coisa que fica para todos os tempos. É atemporal, vai atravessar os séculos, que é: nós somos sempre uma invenção muito recente. Quando a gente aprender a usar esse tipo de tecnologia, talvez a gente não vai mais falar em celular daqui a uns tempos. A gente vai falar tudo sobre controle em óculos virtual, em realidade aumentada, disposta em âmbito físico. Meu celular vai estar aqui e só eu vou estar vendo ele. Né? Então a gente vai avançando e a gente vai ter que reaprender. E aí vão ter outros riscos. Então, assim, o importante é estar atento ao tempo que a gente vive. E o tempo hoje é também da cultura digital. Eu acho que... eu tenho 40 anos de idade, eu nasci em 82. Quando eu nasci, eu tinha o Aquaplay e o Atari. Né? O meu filho tem o Play 4, os amigos podem ter o Play 4, o Play 5. São tecnologias totalmente distintas, só que eu tenho plasticidade cerebral. Eu jogo com meu filho. Né? Eu aprendi, o Piccoli também nasceu na década lá 70, Piccoli, é isso? Década de 70. O Piccoli nasceu na década de 70, mas ele tem 2 celulares e ele mexe com maestria com os 2 e domínio pleno da informação. Então, ou seja, a nossa plasticidade cerebral, ela permite novos aprendizados. Então, eu queria só, a última dica é dizer assim, não acredita tanto em questões geracionais. Y, G, Millennials, tem questões comportamentais culturais presentes na questão geracional? Tem, mas uma coisa que é comum a todas as gerações, nós temos cérebro, e o cérebro aprende. Tá sempre aprendendo. É isso aí.
Aprendizado contínuo, é isso? Contínuo. Bebendo vinho. Bebendo vinho. De preferência vinho nacional. Vinho gaúcho. Fechou, Guto. Obrigado, Sensacional. Valeu, gente, até a obrigado. próxima. Até a Tchau. próxima. Tchau,